Fala, senhoras e senhores! Sejam muito bem-vindos ao Sucesso Odontocast de hoje. Já fomos barrados aqui. Aqui é sem censura. Já começamos sorrindo porque o nosso Boninho, Henrique Taipas, por sinal, vocês sabiam que o nome do Henrique é Henrique Taipas, né? Sim. Sabiam disso, não? Sim. Sabiam? O Instagram dele e tal. Claro. O Taipas não é nome. Como não assim? é? Não é nome, eu também Mas peguei tá, de mas surpresa. tá no nome dele? Como assim? Como assim? Exato, o nome não é nome. Certa vez estávamos indo para Ribeirão Preto, verdade. Aí ele contando que o Taipas foi o Henrique, só para quem não sabe, gente, é o nosso Boninho, é o nosso filmmaker, ele que comanda tudo aqui no podcast e faz os nossos filmes e tal. E o Henricão, nosso Boninho, aí ele usa, até se vocês procurarem no Instagram, Henrique Taipas. Sim, sim. Mas Taipas, na verdade, é um bairro que ele morava. Não é possível. Ah, não Não é possível. acredito. Você acredita? É. Não é possível. Eu não conto isso Eu pra achando ninguém. que Taipas Do bairro era o sobrenome Taipas. Tô dele. me sentindo enganado. E aí, resumindo, Henricão, antes da gente entrar aqui, já boicotou nossa entrada triunfal, toda errada. Mas é isso, agora a gente começa o nosso podcast Sucesso Odontocast. Para vocês, se preparem, hein? Coloca aí para ouvir na academia, no carro, trabalhando, porque eu tenho certeza que vocês vão tirar grandes insights hoje. Bom, do meu lado direito, começando com a nossa convidada, mais que... Só pela Como voz a vocês gente sabem, não... já imagina a Bruninha. Pessoal, tudo bem? Hoje nossa convidada mais que especial, Cabronholo. Bem-vinda. Alegria imensa estar aqui com vocês. Vocês são inspiração para mim. Ai, E se eu tô que aqui demais. hoje é por vocês também. Ai, lindona. A Cá, ó, é até difícil de apresentar ela, né? Porque eu fiquei pensando, é verdade. Temos aqui uma super heroína. É verdade. É pô. isso aí mesmo. Não é? É. Ó, empresária, dentista, mãe, esportista, eu ia falar maratonista, esportista. O dia dela tem 48 horas. A gente Mentora. tenta. Mentora. Mentora. Empresária, já Multi-empresária. falei. Multi-empresária. Então, eu tenho certeza que hoje vocês vão receber aqui uma porrada de insights, de inspirações, porque ela realmente é de tirar o chapéu. E é legal porque, poxa, a gente tem muitas mulheres que assistem, Sim. que ouvem, né, nos ouvem. E você é uma inspiração especial para as mulheres. Eu ia né? falar As isso. pessoas se Não conectam. tem uma select, por exemplo, que a cara não vem, que Que a ela Conecta, mulherada né? sempre conecta, né? não tem. Se não inspira. É porque as histórias são iguais, né? São muito. Os desafios são Os iguais. desafios são iguais. Né? A gente falou, pô, é exatamente. ser empresária, ser dentista, ser mãe, matriarca, é tudo, né? Então, e os homens, pô, a gente, como nós somos bem inferiores à mulherada, a mulherada consegue fazer muito mais coisas que a gente. É Então, isso os aí. homens, então, a inspiração vai ser muito maior. Então, Cá, seja muito bem-vinda, muito bom ter você aqui. Obrigada, Rick. Obrigada. Obrigado, de Eu verdade. que agradeço o convite de estar aqui hoje. Demais. Vai ser incrível, sem dúvida alguma. Demais. Aí, aqui do meu lado esquerdo, Vamos Eu só fico nomeá-lo. esperando, né? O que veio? Se o Henrique era Taipas, o Alexandre será o quê? eu pensei numa piada horrorosa. Mas não dá pra ir pro ar, É né? Alexandre Dias, eu já ia falar semanas. Que horroroso. Você realmente tá Boninho, corta essa depois. Alexandre Semanas. Alexandre Wick. Ah, cara, gostou. Ale Dias. E ali, do outro lado, na diagonal direita aqui, nosso Também tio conhecida Chucão. como esquerda, né? Na sua diagonal esquerda, né? Não, tá na minha direita. Ah, porque você tá virado pra lá, né? É aqui, né? Não. Direito Não, e vamos aí. esquerda. Não é possível. Volta. Na minha diagonal direita, ou Um esquerda. problema de orientação só. Ou esquerda, nosso tchutchucão, Fê Pereira. Então, uma salva de palmas. Estamos aqui. É isso aí. Hoje a gente vai falar sobre a história da Cá, né? Mas não só a história, né? A gente sempre, os nossos convidados aqui, a gente consegue trazer a história e dentro da história
a gente consegue aprender muito e tirar muitos insights e ver o que foi determinante na vida profissional, o que foi determinante em mudança de mentalidade, em estratégia, enfim, o que foi importante para conseguir chegar até onde chegou. Exato. Né? É isso. Todas as experiências que aconteceram na vida e fizeram com que você construísse a história, né? Eu acho que isso que é legal. Quando a gente começa a trocar essas experiências, a gente começa a contar a nossa história, a gente percebe muitas conexões mesmo, muitas coisas em comum. E a gente consegue perceber que todos os desafios que a gente vai passando contribuíram para ser o que a gente é hoje. Sim. Então, assim, as dificuldades que vão somando para a gente se transformar. Eu acho que, assim, na minha história, pensando, se eu me transformei, foi diante de todas as dificuldades que eu passei. Sim. É verdade mesmo. E assim, Já está aí o primeiro insight. Já. Mas é verdade. Não, mas é verdade. E assim, as pessoas às vezes se apegam na dificuldade como algo ruim. Mas as dificuldades às vezes pode ser algo muito bom. Porque traz uma lição tão grande. E aí você vai crescer e vai se fazer diferente depois. E é engraçado que as pessoas desejam muitas vezes não terem dificuldades. Mas não existe. E as dificuldades que levam a gente a crescer, a aprender, desenvolver, enxergar. Né? No momento que está acontecendo. Então é o contrário, né? A gente tem que ser ávido pelas dificuldades e enxergar as dificuldades como desafios a serem superados, né? E agradecer. Eu acho que se a dificuldade aparece na nossa vida, é porque você tem algo a aprender com ela. Uhum. Então, assim, muitas vezes eu agradeço. Falo, porra, passei por aquilo, mas eu passei por aquilo porque foi uma grande lição. Agora eu não vou mais fazer isso, não vou mudar, porque tem que fazer diferente. E eu vou te falar que a vida inteira é assim. Se vocês pararem para pensar, tipo, a dificuldade de ontem é uma lição para hoje. Então, o desafio é você ser melhor do que o ontem. Em tudo é assim, das pequenas coisas, né? Até aqui no podcast mesmo. Não, a gente já fez algumas vezes, aí a gente já se prepara melhor. Mas Rick, você concorda que algo que aconteceu, uma dificuldade que aconteceu hoje no podcast, vai ser uma lição para o próximo? É isso, né? Exatamente. E assim, né? Assim é a vida. Né? Muito bom, muito legal. Show. Tem muita coisa boa pra gente conversar aqui. Cá, mas conta aí. Como que você escolheu odontologia? Como que foi? Olha, Você se eu formou? não queria ser dentista. Não? Uau! Primeira bomba. Primeira bomba. Eu queria fazer medicina. Meu sonho era ser médica. E eu fiquei 2 anos tentando medicina. E eu era super estudiosa, super dedicada. Sempre fui, né? Uhum. Assim, na escola, super dedicada. Nossa, melhores de nota. Estudava no Bom Jesus, sempre saía lá. Era CDF. Muito. Não, muito mesmo. Sério? Muito. E aí, tentando medicina e não passava. Não parece, né? Você vê, Não né? parece essa Não parece. É aquele momento de reflexão. Mas era CDF, né? Pô, mas não parece. Como diz meu amigo Fernando Pereira, fica a reflexão. Não parece mesmo. Não que Não você parece. não seja inteligente, não é isso. Mas não parece assim. Não, Rick! Não tem o estereótipo CDF, entendeu? Você imagina o quê? Bete a feia, né? Com o aparelhão, Não, mas eu fui me transformando. óculos, Eu a era bota ortopédica. aparelhão. Ah, é? Sim. Então, tá vendo? Por isso que eu falei, não parece, A gente tá vai se vendo? transformando. Agora vocês A acham gente vai evoluindo, de concordar comigo. Os CDF se transformam. Sim. Mas e aí? Aí eu Vai fiquei lá. 2 anos tentando medicina, ralando de estudar, não passei. Aí no 3º ano minha mãe falou, Karina, por que você não faz uma outra coisa? E até porque medicina, tem plantão, acho que não vai ser muito teu perfil, porque você gosta de estar com todo mundo, tá. Aí fiz medicina em tudo e só fiz odonto na Positivo. E daí, adivinha? Passou só em odonto. Passei só em odonto. E aí entrei. Mas entrei, sério, sem gostar da odontologia. Caralho. E aí, com o passar do tempo, fui me apaixonando e fui me dedicando também. E daí me formei. A faculdade não foi nada fácil, né, para os meus pais. Eles deram o melhor deles para eu conseguir me formar, assim, fizeram mais do que podiam. E isso para mim também foi uma grande lição, porque eu vendo todo o empenho deles, eles abriram mão de fazer muita coisa para eles
para eu conseguir fazer a faculdade. Então isso me fortaleceu demais, porque eu sabia que eu tinha que ser um motivo de orgulho para eles. Porque não foi à toa que eles abriram mão da vida deles, de viajar. Pô, a faculdade de odontologia é muito caro. Muito cara. Tem material. Então eles abriram mão da vida deles para eu me formar. Então eu sabia que eu tinha que fazer diferente, tinha que me dedicar muito para fazer diferente. Legal, muito bonito. Mas é a história da maioria, né? Isso daí é a história da maioria. E aí eu me formei e fui trabalhar em clínica popular, porque não tinha onde trabalhar. Que também é a história da maioria. Que é a história da maioria também, exatamente. E fui trabalhando em clínica popular, tá? Mas chegou um dia que eu falei, putz, não é isso que eu quero. Porque não é justo se dedicar tanto, né? Ver o esforço dos meus pais para ficar nessa... Ganhar tão pouco. Ganhar pouco, muitas vezes o pessoal até sai da faculdade, vai trabalhar e ganha muito menos que o próprio valor da faculdade, né? Sim. A realidade da faculdade. Sim. E aí eu acho que aí que é até uma base de reflexão, né? Porque o pessoal fala, pô, eu estudei tanto, né, durante a faculdade, paguei uma faculdade caríssima para ganhar muito menos do que a própria mensalidade. Exato. Né? E não é justo, né? Não é justo. Não é justo, porque a gente faz a faculdade para ser um excelente profissional. E aí, nessa ânsia de querer fazer melhor, eu saí de uma clínica popular que eu trabalhava em Praia de Leste, no litoral do Paraná. Então, eu saía de Curitiba. Eu sou de Curitiba, né, gente? Sou de Curitiba. Na realidade, eu sou de Curitiba, eu morava em Campo Largo. E eu trabalhava numa clínica em Curitiba, fiz estágio durante a faculdade numa clínica em Curitiba, até para pegar experiência, porque como eu não sabia nada de nada, foi uma grande lição para mim, porque eu aprendi muita coisa nessa clínica. E aí quando eu me formei, essa clínica me contratou, mas não para trabalhar em Curitiba, para trabalhar no litoral do Paraná. Aí eu pegava o carro, segunda, ia para o litoral, ficava de segunda a quinta lá, caramba, ralando sozinha. A clínica era popular. Essa. Popular. A de Curitiba não era, mas a da praia Da praia era. Tá, legal. Aí eram vários, uma cadeira do lado da outra, ficava pulando. Atendia aqui, já tinha outro paciente na outra cadeira. Linha de produção. Linha de produção, total. E ganhava por hora. Só ganhava pouco, né? E aí isso foi me gerando uma ansiedade. Falei, gente, putz, um ano trabalhando, o dinheiro não dava pra nada. Tipo, pra pagar combustível. Daí eu ficava lá, tinha que ficar lá. Hospedado. E aí eu fui atrás de um lugar que eu trabalhar em Curitiba, eu consegui um lugar para ganhar ganhava por porcentagem, né? 50%, tava lindo para mim, e numa clínica super bonita. Então, para mim aquilo foi assim, eu lembro que o dia que eu fui, tinha um lustre na recepção maravilhoso. Aí, a hora que eu entrei na clínica, eu pensei, putz, é aqui que eu quero trabalhar. Olha que legal. Que legal isso. Show. Você viu o impacto da estrutura. O impacto da estrutura para a equipe, né? Exatamente. Sim. Aí eu entrei lá e falei, aqui que eu quero trabalhar. Eu lembro que minha mãe foi comigo, fiquei na recepção esperando a dentista me chamar. Sabe que isso, até eu pegar esse gancho aí, mas é exatamente o que a gente busca quando a gente pede para as clínicas capricharem na estrutura, que é exatamente essa percepção que o paciente tem. Então, imagina, o paciente vai lá na clínica popular, aí ele, por algum motivo, fica insatisfeito e vai buscar a solução numa outra clínica, que é o que acontece sempre. A gente fala, 99,9% dos pacientes que chegam no consultório, eles vêm de uma outra clínica. Sim. Né? Isso 100% das vezes, praticamente. E só que ele traz uma experiência anterior. Então, imagina, a experiência anterior era a clínica popular. É a mesma situação. Aí ele chega na clínica com uma estrutura legal, fala, uau. Sim. E aí, só que o paciente, que vem na cabeça dele, ferrou, vai ficar uma fortuna. Né? Não, mas foi legal. Mas é bom, isso é bom. E foi legal isso que a Ká falou, porque ela falou de uma forma tão natural, para comprovar que é exatamente isso que acontece. Não só com os clientes, mas com os dentistas mas também. Mas com quem trabalha na Porque a sensação que eu tive de querer desejar trabalhar lá porque estava legal é a mesma sensação que a gente tem que ter com os dentistas que vão trabalhar com a gente. Que inclusive vem de encontro com o que até a gente fala na apresentação do que as pessoas buscam, né? Sim. E nós somos provas, você vê a Ká, eu também sou, a Ká, a Fê, que é o quê? Quando você está buscando o início ali da tua carreira, quando você está buscando o local
de trabalho, o que você prioriza? Que é o que diz a pesquisa de Harvard. É justamente condição de trabalho. Exatamente. Muitas vezes você nem está preocupado em quanto você vai ganhar, mas Eu pelo nem menos que você tenha a sabia. estrutura que você possa Exatamente. exercer odontologia realmente com qualidade. Né? E a galera pensa que às vezes é grana que o profissional está buscando, mas a estrutura da clínica, as condições que você oferece de trabalho para o profissional... Faz toda a diferença. Então, deixa eu contar para vocês a experiência que teve com a equipe lá em Vinhedo, na inauguração. A gente recebeu a equipe para poder fazer a integração delas e elas nunca tinham visto a clínica. E a clínica tá maravilhosa. Sério, tá de cair o queixo. Caraca, então a clínica, só para o pessoal entender, Isso. né? A clínica vai inaugurar, então os funcionários obviamente são novos e nunca tinham ido na clínica. Nunca. E provavelmente top. nunca foram numa clínica odontológica com a Desse estrutura padrão, desse desse tipo. jeito. Você vai ver Quase pelos que foi. comentários. Só sem acidente. Né? Você vai ver pelos comentários dela. Então, quando a equipe conheceu, tem uma parte lá da integração que a gente faz o tour realmente apresentando as instalações. As meninas ficaram encantadas. Que legal. Elas ficaram assim, maravilhadas. Porque todas, depois, num feedback com a nossa sócia, a Mariana, elas se abriram depois. Elas falaram, nossa, a gente não estava esperando isso. É muito Surpreendeu. mais do que a gente estava esperando. Quando a gente estava apresentando para elas, inclusive, o consultório, uma delas até falou, não, pelo amor de Deus, eu também quero ser paciente aqui. Olha a percepção. Olha o que a estrutura causa de impacto para as pessoas. Isso fica muito evidente, né, Fê? Inclusive quando o pessoal reforma, né, Rê? Sim. Porque Sim. você tem uma clínica que não tá bonita, enfim, e aí você reforma. Já aconteceu comigo, né? Algumas vezes. Você reforma a Os unidade. pacientes se chocam. Os pacientes Não, e os próprios colaboradores. Exato. Lá na clínica aconteceu Caramba, que a gente reformou. parece que até o clima muda. Total, total. Lá na clínica que a gente terminou a reforma agora, né, uns meses atrás, os pacientes iam, filmavam e mandavam para a família. Olha que legal, a Karina reformou. É muito bom. Ficou maravilhosa. Ficou. por sinal, a clínica. Ficou muito show. E é legal depois mostrar pro pessoal. E foi a sensação que você teve quando foi para a entrevista. Sim, tanto é que eu cheguei lá e eu desejei ardentemente trabalhar lá, independente de quanto ela fosse me pagar. Sim. E aí eu fiz a entrevista com ela falou, Karina, eu quero ficar só com a ortodontia, o resto... Tem até a que teve no Cinete? Não. Não? Que Essa tem- foi uma das clínicas que eu trabalhei lá em Curitiba também, mas legal. não é a mesma. E aí ela me contratou para fazer tudo, ela ia fazer só orto. E eu achei lindo. Falei, gente, vou trabalhar em Curitiba, numa clínica bonita e vou ganhar mais. Tá top. Só que comecei a trabalhar e ela tinha condições, assim. Não buscava aumentar. Tanto é que a clínica tinha espaço para 4 cadeiras e ela tinha 2 cadeiras montadas só. E aí aquilo começou a me incomodar. Eu falei, putz, eu vou ficar aqui até quando com esses pacientes? Porque não fazia marketing, não fazia nada. E aí eu você desejando crescer. Sim, porque sempre querendo Na mais. clínica dela, muito sempre doido querendo, isso, né? sempre querendo mais. E aí eu peguei, sentei com ela falou, Karina, eu não tenho interesse algum de aumentar para mim, os pacientes de orto que eu tenho tá bom, o que você me traz tá bom, eu não tenho interesse. Falei, então me aluga uma sala para mim. Se tem 4 salas aqui, aluga uma, eu reformo e eu trabalho independente. Eu pago aluguel para você, um valor fixo que fique bom para você, e aí eu faço do meu jeito. Ela, beleza. Aí eu aluguei a sala ao lado, reformei, mas reformei assim, ficou linda. E aí comecei a atender. E ao mesmo tempo dessa reforma, desse consultório, o meu primo me chamou para abrir uma clínica em Campo Largo, que era uma clínica médica e odontológica. Eu falei, meu Deus, né? E agora? Eu que queria crescer, agora tão top. Pediu muito pra Deus ouviu. Não, e eu não tinha grana também, assim, eu não tinha grana suficiente para fazer as duas coisas. Eu falei, quer saber? Deus me ilumine. Me ilumine! Vai lá, vai dar tudo certo. E eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo. Reformei o consultório em Curitiba e abri a clínica com meu primo em Campo Largo. E foi, ralado. E aí, o que aconteceu? Eu precisava trazer mais pacientes. E eu, querendo trazer pacientes. E daí, em 2017, que eu conheci um carinha chamado Ricardo Novak. Que legal. Isso foi quando, cara, que você abriu a clínica? 2017. 17 mesmo. Aí você fez o Sucesso Odonto em 17.
Exatamente. Ai, que legal. Que eu reformei deixa eu só fazer a conta bem... Não, eu fiquei 2 anos, Rick, no consultório novo. Em Campo Largo e no consultório novo sem... Você não fez Sucesso Odonto em 16? Acho que foi 16. Foi na foi Prime em 16. a e Prime, entrou o em primeiro 17. ano foi 17, É. então você fez 16, com certeza. Com certeza. Que foi aquela primeira grande tour. E... Porque Que foi a nossa também, isso. Foi. que o ao Foi a vivo nossa, foi eu 16. abri, eu abri, Ao vivo foi eu abri a novembro, clínica dezembro, em né, Campo já. Largo em 2014. 2 anos antes do Sucesso Odonto. Sabe por que eu tenho muito... que é um marco pra mim. Acho que foi uma grande... Eu tava grávida do Vitor. E eu lembro da cena, e assim, hoje de manhã até pensando, né? Mas assim, barrigão explodindo, atendendo 10 horas por dia. Meu. Caramba. Nas duas clínicas. E o Vitor estava prestes a nascer, assim, estava nas últimas semanas e eu não tinha comprado a roupa por aí Pro hospital. para maternidade. Aí eu atendi o dia inteiro, saí 5 horas da tarde do consultório lá de Campo Largo, fui numa loja lá em Campo Largo comprar. E aquele dia eu acho que foi um marco para mim. Eu falei, aí tinha uma amiga minha que estava grávida junto. E daí ela me encontrou e falou, Karina, você tá trabalhando? Aí eu falei, tô. Ela, você tá maluca? Você tá quase tendo neném, como é que você tá trabalhando? Caraca. Daí ela falou, eu já tô em casa já faz 15 dias aqui, tô esperando, pá. Aí quando eu entrei no carro, eu falei, gente, não tá certo, né? Não tá certo, porque... Arrepia mesmo, cara. Muito legal. Não tá certo. E aí, na madrugada, eu entrei em trabalho de parto e tive o Vitor no outro dia. Caramba. Eu trabalhei até... O último dia, até o último dia. Foi até... Foi até o último dia. Até o último dia E trabalhando. aí, né, vocês que já sabem a minha história, o problema, eu tive um problema de saúde e eu tenho muito nítido que foi por conta de todo o estresse que eu tinha. De tanto trabalhar, eu não tinha equipe. Toda a carga, né? Toda a carga, Caramba, cara. Você não quer contar até? Porque eu acho que isso daí é legal contar pro pessoal. posso contar. Porque foi um marco na sua vida. Não, Então, esse dia foi esse dia do... Você fala que você renasceu, né? Essa que a verdade. Não, mas esse dia que eu tava grávida, que eu fui fazer a compra, eu acho que foi um grande marco pra mim Caiu de a entender que... Fala, gente, tipo, não tá certo. Eu tenho 2 consultórios totalmente dependentes de mim, tanto que eu tenho que trabalhar até o último minuto para ganhar algum dinheiro. Não tenho equipe, não tenho... E aí? E agora eu vou parar. E agora vou parar. Aí Sem ter suporte algum. E aí que eu acho que é o Que é o- ponto-chave. é o porque ponto-chave. eu acho que essa é a grande dor da enorme maioria dos dentistas, né? Tanto que quando a gente fala até de férias, né? O cara vai tirar férias, ele tem que ganhar para pagar as férias, que ele vai gastar mais, e pelo período que ele vai ficar inativo. Exato, porque eu tinha isso na minha cabeça. Exato, eu fico pensando Eu tava numa mulher, Pô, e aí vai sinal, ter eu não fiz o post, né? Agora, fim do ano, no Réveillon, eu mandei mensagem pro Alê. Exato. Porque, cara, a gente tava no período de férias, né? A última semana do mês. E as clínicas performando bem. Aí eu ia postar. Você ainda no pegou, Instagram. né? Fala lá de... Para ele liberar o sistema do interior. Porque eu ia postar mostrando pro pessoal justamente isso. Porque a maioria fecha nesse período de Exatamente. férias. E o quanto a gente estava performando, faturando, a clínica funcionando nesse Normalmente. período. Só que, pô, a gente de férias, né? Então, a clínica rodando, independentemente do proprietário da clínica tá de férias ou não. Que é a minha dor no momento. Nesse momento aí, total. Porque se eu... Oi? Na ocasião era o que você estava passando. Naquele momento, se eu tivesse uma equipe, se eu tivesse estrutura, eu ia estar tranquila. E naquele Não, eu ia momento sofrer. ficou mais evidente, clareou. Isso para você ficou assim nítido o que você teria que buscar Sim, depois. Sem dúvida alguma. Mas, sem dúvida alguma. eu acho que é legal até a gente parar aqui e passar isso pro pessoal, porque olha o risco que você correu, o que você sofreu para aprender isso. Sim. Então, olha a oportunidade da galera que está assistindo De não precisar chegar nesse ponto Exatamente. para mudar, Exatamente. né? Para se programar, se planejar, para ter um negócio, uma clínica, um consultório, por menor que seja, mas funcionando
sem a necessidade de você estar lá todo santo dia. E não só pensando em férias, né? Pensando também, tipo, você está suscetível a acontecer qualquer coisa na tua vida e você ter que se afastar imediatamente do teu consultório, da tua clínica. E aí, como é que vai ficar? Exato. Tanto que a maioria dos dentistas vão para que lado? Vou fazer um seguro. Ele pensa no seguro para se acontecer algo com ele. Né? E, cara, o seguro até tem que fazer, na minha opinião, mas o seguro não, não resolve a limitado. vida de ninguém. Sim. Ele vai acabar rapidinho. Essa que é a verdade. Ele ajuda ali, você pelo menos tem alguma coisa, mas... Não o é a padrão de solução. vida que o pessoal tem, Não sustenta. Não sustenta. Não sustenta. De jeito nenhum. E daí eu tive o Vitor no outro dia. E aí uma semana depois, eu acho que é o grande marco. Esse marco de um dia antes de eu ganhar o Vitor, acho que foi um marco na minha Pra cair a empresarial, vamos dizer assim. Que a partir daquele momento eu percebi que eu tinha que mudar na parte profissional. Sim. Mas eu acho que a grande virada de chave da minha vida foi que uma semana depois que o Vitor nasceu, eu tive uma perfuração numa úlcera no duodeno. Uma semana depois. Uma semana depois. Estava na casa da minha mãe, amamentando, eu senti uma dor insuportável. E... E daí eu achei que tinha alguma coisa errada. Aí eu falei, esse meu primo, que era meu sócio, que ele é meu irmãozão, assim. Eu falei, Mal, tem alguma coisa acontecendo. Ele falou, pode ser uma dor do parto. Fica tranquila que vai passar, né? E aí foi só piorando. Quando deu meio-dia, eu não consegui mais me mexer. Caraca. Tipo, assim, né? Não me mexia. Aí liguei pro meu primo e falei, Mal, você vai ter que vir me ver, porque não tá certo. Tem alguma coisa muito séria acontecendo. Aí a hora que ele chegou, eu fiquei assim, parada, porque eu não consegui me mexer. Deus. Não consegui me mexer. Porque pense que todo o ácido do estômago foi por toda a cavidade abdominal. Ai. Mas como surge isso? Estresse. Por estresse. Estresse, e daí no pós-parto, a médica me receitou biprofenide. E o biprofenide é metabolizado no duodeno. E daí... mas ela não tem culpa alguma. Sim. Ela eu não sabia que eu tinha uma úlcera. Sim. Então ela me tratou como A úlcera você já tinha. Sim. Já vinha pelo estresse. Pelo estresse, entendeu? E olha, você vê que você tava com uma úlcera e não tava nem se dando conta disso. Não. Também. Eu bati aqui, ó. Não, e aí... Mas enfim, daí fui levado para o hospital de emergência, aí fiz uma laparotomia exploratória, né? Abriram, arrumaram tudo que tinha para arrumar. E aí eu fiquei internada uma semana longe do Vitor, assim. Então foi... eu acho que foi foi uma virada de chave na vida. Na vida, porque quando eu entrei no centro cirúrgico, na realidade foi uma loucura, assim. Aquele momento, parecia que era um filme que estava passando. Eu cheguei no hospital, o médico estava esperando em cadeira de rodas na entrada, que meu primo já tinha acionado os amigos dele. E aí eu lembro que eles iam me levando pelo hospital, assim, eu ficava pensando, gente do céu, eu vou acordar. Daqui a pouco eu vou acordar, porque eu só posso estar sonhando que eu estou passando por isso. Nossa. E aí, mas enfim, isso tudo me fortaleceu demais. Demais. Eu acho que essa grande dificuldade... Primeiro que, quando eu ouvi o médico falando, avisa a família que eu não sei se ela vai voltar. Você ouviu. Ela ouviu, cara. Eu estava no centro, estava assim, pronta para... Estava me sedando. Nossa. O médico falou, pode sair, avisa a família que ela não vai voltar. Né? Tava todo mundo lá fora. Cara, imagina. Aí eu só olhei Olha para aqui, ele, cara. era Ricardo o nome do médico. Não foi o médico que falou, foi o que estava junto com ele. E aí o doutor Ricardo era um senhor, assim, um anjo na minha vida. Eu olhei para ele e falei, doutor Ricardo, pelo amor de Deus, dê o seu melhor. Porque eu tenho um filho de 6 dias lá fora me esperando. E ele falou, Karina, acalma teu coração que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E aí eu apaguei e naquele momento eu só lembro que eu falei bem assim, Deus, putz, agora não. Agora não, porque tem muita coisa boa ainda pela frente. E aí quando eu acordei numa sala, assim, um monte de maca uma do lado do outro, meu primo estava do meu lado. Aí ele só falou assim,
Passou por essa, hein? Passou por essa, meu Deus. Nossa, cara. E aí foram... E assim, qual que é a grande lição que eu tiro desses 7 dias que eu fiquei internada? Primeiro que Deus não faz nada à toa. Assim, eu acredito que se eu passei por aquilo naquele momento era porque eu tinha que ter passado para me transformar. Né? A gente se transforma ou no amor ou na dor. E infelizmente tive que me transformar com as duas coisas. Que era um momento de muito amor pelo Vitor, mas foi de muita dor. E outra grande lição é o poder que a gente tem interno. O médico, no meu retorno, ele falou, Karina, o que te salvou foi a tua cabeça. Foi Olha a tua cabeça. isso. Porque ele falou, nunca vi eu entrar você na situação que estava, longe do teu filho, sem amamentar, esgotando. Sim, gente, foi uma tortura psicológica. Meu Deus, eu imagino. Sim, gigante. 6 dias depois de ter tido filho. E eu fiquei daí 7 dias sem ver o Vitor, né? Então, que desespero. E ele falou, todos os dias a gente entrava no quarto e você falava, doutor Ricardo, putz, é hoje que eu vou sair daqui, né? É hoje que eu vou sair daqui, porque o Vitor tá lá fora me esperando. Então, eu até me emociono porque a gente tem uma força interna tão grande para suportar qualquer dificuldade na vida. Qualquer dificuldade. Às vezes a gente acha que está passando pela pior coisa da vida, mas não é. Não é. A gente tem força para superar tudo. E se você acreditar e tiver algo que seja assim, o mais importante na tua vida, assim, que dentro do teu coração te faça te mover, nada vai te segurar. E assim, o que me salvou foi a minha mente, sem dúvida. Lógico que foi Deus, né? Lógico que foi Deus, mas foi a minha mente. A sua força. Caramba, que aprendizado, hein? A gente se emociona em tentar imaginar isso, como é que deve ter sido. E nas suas palavras, na forma como você fala, cara, como é nítido isso, né? A transformação e o maior motivo, o propósito maior, o Vitor, né? Pelo Vitor, você superar tudo isso, a sua mente está com um pensamento muito positivo. Imagina o orgulho que ele deve ter de você, hein? Ele ouvindo isso, ele vai ouvir. Vai. E você acha, Ká, que aí esse episódio contribuiu para você falar assim, pô, tem que ser diferente? Sim. Porque aí estava totalmente dependente de você, e aí imagino que nesse momento, ali com a clínica, né, e que era recente também, né? E aí você se vê agora sim você se vê numa posição de que como que faz agora, né, em relação inclusive à sua empresa, né? E aí você acha que esse aí foi talvez o episódio que fez com que você foi o marco procurasse um caminho diferente? Com toda certeza. Assim, foi o marco da vida, porque eu entendi que as coisas não podem depender só de mim. Porque eu ia voltar do hospital, não sabia quanto tempo mais eu ia ficar lá, em casa. Pô, eu tava operada, assim, não sabia quanto tempo eu ia voltar a atender. E aí, a clínica? Eu não tinha equipe, não tinha nada. Aí a clínica ficou parada. Ficou parada. Eu tinha uma secretária em Curitiba, a Rafa, que era uma menina assim, sensacional, ela se desdobrou em 1000 para dar conta de tudo. E aí foi surgindo a necessidade de fazer o mais, de fazer diferente. E aí veio o Sucesso Odonto. Daí, exatamente. 2017. Na realidade, 16. Eu vou contar como que você apareceu. Porque eu nessa... Ele sempre aparece. Não, e aí... Eu vou mudar o verbo. Eu acho que é persigo. Ele não aparece, ele persegue. E é muito legal que eu tinha sempre tive a vontade de fazer algo diferente. E nessa mesma época, o Alex, meu primo, estava fazendo um curso estava fazendo um mastermind, estava fazendo um monte de coisa diferente, assim, muito legal.
Aí eu falei, putz, acho que eu vou entrar para vou começar a fazer essa linha. área. E aí eu abri o computador para fazer a inscrição no curso que ele estava fazendo. Gente do céu. Juro. Caramba. E eu, Cara, é E aí muito apareceu louco isso. não, aí eu abri. Tomou um susto. E você apareceu. Não, por Pulou isso, na um susto. frente. Aí eu falei, putz, e agora? Faço a inscrição pro Sucesso Odonto ou faço pro outro que é mais, né, de mindset? É o... Como que a gente tava conversando lá em Portugal? Marco temporal. Marco Marco temporal. temporal. Cara, ali ela podia ir pra um lado. Exato. Exato. Tá vendo? Mas eu tenho nicho da minha 6 cabeça, porque anos. se eu tivesse feito o curso dele, eu teria ido pra área de coach. Sim, a área de- outra área. Meu, Outra é área. muito doido isso. Eu acho que é legal a gente falar. Você sabe o que é esse marco Sim. temporal? Conta Sim. aí, conta aí a Não, vou deixar o filosofia Ale que vocês... contar, porque ele que me ensinou e eu não sei, eu não vou contar tão bem. Mas é muito legal. Eu acredito muito nisso. Não, eu O Ale- acredito total nisso. O na Ale vê verdade. muito filme, ele deve ter visto. É em que algum nós filme. estávamos... Mas é mesmo. Cara, Eu já até foi, sei. não foi de um filme. Mas é mesmo, Nós estávamos cara. em Lisboa e aí jantando, batendo papo da Prime. Como começou a Prime e tal. E aí o Ale, a gente falou, porra, porque, só para o pessoal entender, tá, gente? Final de 2016, todo ano a gente tem um evento chamado Sucesso Odonto ao Vivo, que é um evento presencial, pô, é muito legal e tal. E aí em 2016 a gente criou um mastermind chamado Sucesso Odonto Prime. E no final de 2016 que a gente apresentou a Prime para todo mundo que estava presente lá. E aí, poxa, que o Ale entrou, o Fê entrou, a Ká entrou. E, enfim, de lá para cá, putz, muita coisa bacana aconteceu. E a gente fala que os que entraram, o pessoal da Prime que entrou, cara, Deus colocou de verdade, assim. Não, ali foi Ele impressionante. selecionou, foi a dedo, né? Impressionante. Quem ele selecionou para colocar ali. E aí a gente, conversando sobre isso, o Ale falou, cara, foi um marco temporal, né? Foi o marco. Para quem estava ali na Prime, eu tenho certeza disso, né? E eu acredito fortemente que durante a nossa vida, durante toda a nossa trajetória, a gente passa por alguns desses marcos, né? E ali na Prime, eu tenho certeza absoluta que para aqueles eram 80 e poucas pessoas, e nós 3 aqui nos incluímos nisso, né? Eu tenho certeza que para a gente ali foi realmente o marco temporal foi o Sucesso Odonto. Eu vou compartilhar a minha história no caso. Por quê? Porque eu fui para o Sucesso Odonto com 2 sócios e eles acabaram indo embora no segundo dia. E provavelmente se eu tivesse ido embora também, eu nem teria visto a Prime e eu não estaria aqui hoje. Exatamente. Então, a gente fala do marco, por quê? Eu poderia ter seguido um caminho Sim. ou E outro. aí um dia, né? Um dia. Foi uma determinante hora, um pra momento mudar. específico que Muda a Todo vida. o caminho. Toda a vida. Muda a vida, cara. Né? Exato. Muda Que é exatamente completamente. o caso da Cá. Se ela Se eu fizesse tivesse feito a inscrição- naquela oportunidade, ela falou, pô, ou eu vou pra cá, cá? ou eu vou pra cá. Pô, me arrepia de Cara, novo, isso. cara. E Porque olha- é muito olha a doido. Aí decisão. ela falou assim, Olha não, a só que decisão, na hora... porque ela já foi pra uma coisa. Só que o mais legal, o Steve Jobs tem o discurso dele lá em Stanford, tal, que ele fala que a gente só consegue ligar os pontos Depois. Sim. olhando pra trás. Exatamente. Exato. Aham. Então lá, no momento dela tomar essa decisão, cara, ela não sabia o que ia vir poder, depois. o que Exato. viria depois, É. o poder daquela decisão, né? O Exato. que ia... Aí, de repente, ela toma uma decisão, cara, que pode ser até que se ela fosse pro outro caminho, sei lá, ela Sim. estivesse mais feliz hoje. Mas pode ser ela que sim, ia pode ser que decidir não. qual ponto ela ia ligar. Mas né? é muito doido, que é uma decisão que muda totalmente o caminho de sua vida. Totalmente. Exatamente. E o impressionante, a Cá, ela foi naquele momento decidida a ligar um ponto, que era Exato. aquele porque eu curso. nunca tinha visto. E decidiu, naquele momento, um ponto que apareceu num momento. Cara, então... É muito surreal. O que tocou, É muito louco. cara? É muito louco porque Eu adoro esses papos. Cara, é sério, Cá, o que fez você tomar a decisão? Porque você foi meio que decidida pra uma coisa, e aí apareceu, falou alguma coisa pra você, tocou de alguma forma, Não, e você tomou outra decisão. A primeira coisa, eu queria fazer algo pra melhorar. E aí eu falei, putz, acho que eu vou melhorar a minha área. Aham. Né? Vou atrás desse Ricardo Novak. Vou acreditar nele. E aí, depois que eu fizer o curso do Ricardo, aí eu vou pra essa outra área que eu gosto também. E aí fiz o... E olha que louco. E hoje, quantos anos?
5, 6 anos depois. Já. Você tá fazendo mais ou menos, de repente, aquilo que você gostaria naquele momento, só que pra Eu ia Porque concluir totalmente isso. direcionado. Porque hoje a Kai é mentora, É, então ela consegue transformar a vida dos dentistas. exatamente. Fazendo aquilo. Não é louco? É muito doido. É Eu muito acho doido. que é ainda mais legal. Porque É, aí a lógico. gente está mudando a nossa classe. É. Eu acho que isso é o grande Exato. barato, né? Ganhou um sentido muito maior dentro daquilo que você queria fazer. E aí eu comecei a fazer o... Mas isso tudo é o lado romântico, viu, Ri? Porque na verdade ela optou pro seu porque era mais barato. Vou te falar. E eu falo. Era tô metade brincando, do preço. obviamente. Além disso, era metade do valor. Eram as Sucesso parcelinhas do McDonald's. Era metade do valor do outro. Daí eu falei, bom, Ai, já entendi. Já Pô, eu tava tão entendemos. feliz aqui. A gente Cara, filosofou ela muito, optou mas por no nós, final não, era ela optou parcela pelo do mais McDonald's. não, eu optou pelo mais barato. Na realidade, eu optei. Pô, vou no mais caro ou mais barato? Pô, isso aqui é metade do preço. É, Eu vou nele. E assim se definiu o marco temporal. A gente fez todo o valor do Romântico. Gente, mas na realidade foi isso Paulo mesmo. E aí foi um marco temporal, porque daí eu fui assistindo as aulas do Sucesso Odonto e fui aplicando nas duas clínicas tudo que eu fui aprendendo. E aí teve o presencial, né, de 2017, que daí a gente entrou para Prime, que daí foi outra grande virada de chave. Porque a Prime, a gente conseguiu reunir ali naquele momento mentes que eram diferentes, né? Eram mentes brilhantes, eram pessoas que almejavam algo a mais, eram pessoas que queriam crescer, pessoas que estavam dispostas a compartilhar aquilo que elas sabiam. E assim, eu acho que o mais legal, Rick, se você fizer a leitura, é que todas as pessoas que entraram na Prime, elas tinham um objetivo interno comum. Sim. E a gente não sabia exatamente como que ia ser. Por não exemplo, sabia você não nada. conhecia Por isso o é Alê, que- então você não Então, sabia assim, o objetivo dele. Não. Você não conhecia o Fê, você não sabia o Mas objetivo o dele. fato de Só que todos- vocês Mas tinham estavam algo... todos Porque o em fato de comum. acreditar Em no comum. projeto, Não, eu só só isso assim, já ó, mostra só, que a gente tava só o no- fato de preencher aquela ficha amarela, que a ficha amarela é uma Sim. A ficha. ficha amarela é um marco, né? A ficha amarela é um marco. O último encontro da Prime, né? A gente distribuiu a ficha que vocês preencheram Sim. lá em Foi 2017. emocionante. Aquele momento foi demais. Emocionante. Então, o Alê, Nossa, né? desabou. Cara, diz Eu que acho- Passa um filme. Exatamente. E a gente, dentro da Prime, depois de um tempo, voltando nesse assunto de reunir as mentes, a gente não entendia. A gente até achava assim, pô, esse cara deve ser um extraterrestre. Como que ele conseguiu reunir essas pessoas? Porque a gente foi se conhecendo, foi vendo ali o potencial, o que cada um buscava, as coisas começaram a se ligar, o negócio ganhou uma proporção, um fortalecimento, um desenvolvimento tão grande. Cara, como que esse cara conseguiu colocar essas pessoas aqui reunidas? Mas foi o A gente cara não lá em entendia. cima. Foi, cara, é uma coisa divina. É com divino, certeza. sem dúvida alguma. E quem teve a ousadia de preencher a ficha amarela já era diferenciado. Diferenciado, exatamente. Porque foi... Que é o que a gente fala tanto até é verdade hoje, que né? Todos os primes, pô, por que estão tão Sim. tudo mais? Exatamente. Porque realmente Exatamente. foi. É isso. Eram pessoas mais ousadas. Isso. Né? E foi o quê? 10% do que estavam lá que acabaram mais, entrando É, na um Prime. pouquinho mais, 10%, uns 15, talvez. 20%. Uns 15, É porque 20. começou lá. com 80 e poucos e tinha mais 600, Tinha 600 pessoas, uns uns 15, 15, 20%. E daí foi os 15, 20% que naquele momento eram os que estavam prontos, os que estavam dispostos, mais preparados para encarar algo que nem a gente sabia exatamente o que era. Né? E acho que todo mundo... A gente e fala isso, o pessoal que está em casa, pô, entra no Select, entra no... O Sucesso Odonto já existia, mas entra no Select, o pessoal que hoje está na Infinity e tal. Hoje é muito mais... É um caminho- A tomada de decisão é muito mais simples. fácil. É um caminho mais fácil, conhecido, porque já testado. deu- Tem 5, 6 Exatamente. anos, os caras sabem o resultado que a Ali gente não, dá. a gente Com comprou certeza tem um algum sonho, amigo- um vocês projeto. compraram um projeto que nem a gente sabia exatamente. Óbvio que a gente tinha uma linha, né? Mas Sim. a gente não sabia exatamente como seria. E isso que eu acho que foi tão legal, né? Porque foi
todo mundo foi se ajudando, se descobrindo ali. Puta, foi demais. E tava todo mundo com a mesma intenção. E eu lembro que quando eu preenchi no hotel a ficha amarela, eu coloquei lá, diga com quem andas que eu te direi quem és. E eu quero estar entre os grandes. E eu só vou conseguir estar entre os grandes se eu entrar para a Prime, porque se eu continuar vivendo o mundo da odontologia, né, de consultório... Caraca, você escreveu isso na ficha? Tá na ficha amarela. Cara, olha só. Não, e que barato. Eu acho, agora Que a gente top. já começa a viajar, né? Né? Ele vai falando e a gente vai pensando. Aí olha só agora, a gente está falando de um marco que aconteceu para você. Imagine, por exemplo, um select que está nos assistindo aqui agora, que você está mentorando, né? Aí volta lá atrás. Pô, então a Cassi, se ela não tivesse entrando, quantas pessoas que você já mudou? Exato. Né? O mindset O quanto que das isso pessoas- replicou, Ela né? é o marco, na real, né? E você hoje compartilhando, enfim, tudo que você faz nas tuas empresas, enfim. E lá atrás você precisou também de um marco. É muito louco isso, né? E a gente vai multiplicando. E isso. ó, Eu acho que eu também você está falando, a gente fica viajando. Vai durar 6 horas esse podcast. Muito bom. Ó, a gente começou aqui falando, e a Cá começou falando que a gente se constrói nas dificuldades. É verdade, né? A gente vai, cada dificuldade que tem, a gente vai melhorando, vai fazendo. E me ocorreu aqui o primeiro encontro da Prime, né? Então imagina, era um negócio totalmente novo. A gente tinha a ideia de cada encontro ser num hotel. Que inclusive Em uma cidade a gente diferente. está retomando. voltar a ideia. A gente vai voltar para a ideia original. já tá dando spoiler aí. Já tô dando spoiler. Pra galera da Prime. Mas aí a gente fez o primeiro no Guarujá. Sim. Lembram, né? Aí, pô, a gente organizou, a Jojo, cara, organizou toda... Na época era só a Jojo. A Jojo organizou toda a logística, viu todo mundo que viria de fora de São Paulo, o ser um horário que ia uau. chegar, voo. Aí a gente fretou ônibus e tal, saindo de São Paulo pro Guarujá. Então, só para quem não sabe, São Paulo, Guarujá dá 1h30. No dia, caiu um dilúvio. Eu lembro que saiu nos jornais que não chovia daquele jeito há 15 anos. Eu sei Então, bem. alagou a estrada, caiu, teve desabamento de deslizamento. Resumindo, imagina o pessoal indo para algo totalmente novo, ninguém se conhecia. Não. O povo dentro do busão, caindo aquele A gente, dilúvio. né? E a estrada toda parada. Teve gente que demorou 8 horas para chegar no 8 Guarujá. horas, cara. E a gente tinha programado no Hotel Luau, não sei o quê. E tanto que o Ale é de Santos, que é eu era do que tava lado, mais perto. mais Eu próximo, era ele não conseguiu ir. O carro dele Primeiro parou. dia eu não fui. O carro dele parou, não foi? Na enchente? Foi. Porque eu fui passar uma rua, né? Eu fui, óbvio, eu tava do lado, eu tava em Santos, no Bem caso. inteligente, né? Corajosão, não. Você eu imagina, vou, vai eu- passar. Não é essa rua que vai me impedir. E fui. Essa aguinha aqui. Mas o pior é que passou um carro. Um carro tava na minha frente, era até um Celta, eu lembro. A Que o cena, cara sabia até hoje. dirigir. E você É, com aquele eu- 3. E aí o cara passou, pum, eu falei, então se ele passou, eu também vou. Pum, parou. Fiquei 8 horas numa rua, verdade, no Guarujá, 8 horas esperando. Por Ilhado. quê? Por quê? Eu liguei no seguro, né? Ele falou, cara, é o maior número de chamados de guincho. Não tem tanto tem guincho. guincho pra ir. Nossa, pra todo mundo. Não tem guincho pra todo mundo. Espera Então, talvez. ainda fui acolhido por um casal, olha isso, cara. Um casal, porque era uma rua até meio perigosinha, assim. Um casal viu que eu tava ali e tal. Ele, não, entra aqui, meu filho. Entra aqui e tal. Quem é o trouxa que não conseguiu passar? Sempre tem um trouxa, né? Aí depois ele lá parado, passando outros caras. Passou um fusquinha. Do lado, né? Deu aquela buzinadinha. Pois é, lembra? Pois é. Eu lá, e o carro lá parado, eles me acolheram realmente. Pô, serviram um café e Natal. Fiquei 8 horas na casa do casal. 8 Meu horas pra Deus. chegar o guincho. Fui Meu embora à noite. Foi o primeiro dia do encontro que rolou. Perdeu. Eu só fui no segundo dia, lembra? Cara, demais. Então, assim, imagina. Aí, por que eu tô falando isso? Porque, porra, imagina a nossa cabeça também. O primeiro encontro, cara, acontece tudo isso. Tipo, uma a gente tragédia, fala, né? uma tragédia. Dilúvio. Meu, Acabou, né? Todo o projeto e tal. E hoje, olhando para trás, a gente consegue ligar os pontos e ver que aquela chuva, na verdade, foi muito
positivo. Exato. Pra Fortaleceu. Prime, porque fortaleceu, ficou todo mundo junto. Exato. A chuva não parava de chover, ficou todo mundo Dentro do hotel, Exato. exatamente. Pô, tocando violão, Dani Talvez se tivesse Grisaro. um teria saído, um Sim. restaurante, um vai, não, ali tu Dani Grisaro tocando violão, todo mundo cantando. Cara, então aquilo fortaleceu de um jeito. Uniu, né, Que ainda se mais. hoje eu pudesse escolher choveu, não choveu, ia Vocês- falar, põe vai chover, chover. Põe a outra chuva aí. Vai chover. Ou seja, o que Exatamente. se achava que era, entre aspas, Ruim uma naquele tragédia, momento foi algo Na bom. verdade, foi perfeito. Exatamente. É muito legal, né? Essas histórias. Muito. E aí, Cara, vamos daí lá. na Prime, lógico, né, a gente foi aprendendo, colocando tudo em prática. E um marco para mim foi o Master Prime. Que Foi em 2018, né? 2018. 2018. Foi o segundo ano da Prime, exatamente. No segundo ano da Prime. Que aí só explicando pro pessoal, né? Master Prime, no caso, é a competição entre os Primes. Entre os Primes. Que leva em conta, né, alguns indicadores, enfim, entre eles faturamento. E aí você ficou em segundo lugar, né? Exatamente. Mas eu vou te falar... Que você perdeu. Não. Pra quem que você perdeu? Mas eu queria Pô, mas se perder você não pra ganha ele. do Fê Pereira, você vai ganhar de quem, pô? Mas eu- E todo vou mundo falar se que eu ama aqui. queria- Eu deixei, né? Eu deixei porque eu queria o segundo. Eu dei uma colher de chá, Eu queria o verdade. segundo. Primeiro ia pra Las Vegas. E eu não queria ir pra Las Vegas, eu queria ir pra Disney. Orlando, então eu vou perder. As Bom, crianças Não, mas preferem ela a deixou Disney, você- então ela deixa deixou Então, mas você quando passou o ganhar, vídeo viu, Fê? do Master Prime, eu falei, putz, o Vitor vai fazer 5 anos e eu também nunca tinha ido pra Orlando. Putz, que legal. Eu falei, ó, é uma Vou oportunidade. deixar o primeiro ganhar. É uma oportunidade. Vegas não é interessante, a Disney é pra mim. Deixa pro Fê. Não, muito legal, né? Porque o Master Prime, só para o pessoal entender também, é uma competição que a gente faz anual entre os Primes, mas é uma competição super sadia. sadia. Muito sadia, Muito. porque Tanto que a ela gente- acaba ajudando todo É, mundo. que a Vocês- essência, ou seja, para os vencedores vencerem, eles Sim. precisam ajudar os outros. Mas Exato, vocês não isso é sabem. que é o top. A K e eu, né? A Camila, eu com a K, a gente se ajudava Muito. demais. A gente trocava ideia. É, a gente trocava no uma momento que ia competição fazer muito campanha, saudável. né, cara? É. A gente trocava ali, ó, eu vou Um fazer sinal, dessa nós vamos ter que forma. fazer, cara. Sim. Putz, cara. Pra Infinity, tudo. E assim, além do prêmio, Dá uma- eu posso colocar como marco de mudança na clínica. Sim. Porque foi um momento em que eu consegui engajar a equipe de uma maneira assim incrível, incrível. Elas compraram o sonho comigo. Tipo, os projetos, tudo que era colocado, eu ia lá, foi a época do plantão. Foi mesmo. Foi isso. Das ações lá que você passava, falar, putz, tem que colocar 100% em prática porque eu tenho que fazer bem. 2018 foi um ano de plantão. Foi um ano de plantão. Mas o que eu acho que é legal colocar? Porque, obviamente, quem tá nos assistindo vai falar assim, ah, tá, mas eu não tenho... Você falou que foi uma virada de chave para você também, né? Uma segunda. E aí a pessoa tá assistindo e fala, ah, mas eu não tenho Master Prime. O que eu acho que é a grande diferença, o que realmente é um diferencial, é que você colocou uma meta. O Master Prime virou uma meta para você. Exata. Né? E aí, Então, quando é um você objetivo tem muito um objetivo claro. Exato. Quando você Aquela tem minha um a objetivo. frase que eu sempre uso. Quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Se você não tiver Bem definido. algo muito definido na tua Não, cabeça. e eu acho que isso, de você ter uma meta, Não. e cara, e de você também colocar uma meta, eu acho que além do que você acreditava ser possível. Sim. Então eu acho que isso é uma virada de chave, porque o Master Prime, imagina assim, você está competindo só com gente grande. Então você fala, porra, eu não posso colocar uma meta de 100. Puta, pra eu ganhar, um exemplo, tá? Eu preciso ter 200. Aí, porra, mas 200 eu acho que não dá. Ah, mas dá sim, eu vou fazer. E aí, de repente, você fala, porra, e deu. Deu 200, deu 250, deu 300, sei lá, e vai indo, né? Cara, Não, e então você é conta uma muito história importante. legal, inclusive da passagem, que acho que tem a ver, inclusive, com o que a gente está falando aqui, que é porque antes do Master Prime, você já falou isso, eu não me recordo aonde, mas antes do Master Prime você estava com um faturamento que estava super baixo, né? Sim, sim. Então, ó, virada. Entendeu? Que daí Pra- foi pra na que- aula que o Rick deu, do plantão, Isso. que eu falei... É isso. que falou, ó, eu tenho que fazer isso para dar certo. Pra dar certo.
E aí eu lembro que eu estava na aula, eu mandei para minha gerente, falei, a gente vai fazer isso. E vai ser a virada da clínica. E foi. E aí, virou a chavinha. E ali virou para algumas. Muita Porque gente. aí Sabe o começou, que eu pô, acho mas peraí, também? faturamento na ocasião, 300, 400. Hoje a gente fala de milhão, mas na época você falava 300 Não, mil, você 400 fala- mil. Não, e outra coisa também. Era algo que naquele ano era surreal. E outra coisa que eu acho também que é importante, você olhar o outro e acreditar que você também é capaz. É Aí isso. o grupo começou admirar, a puxar, né? admirar Mas é e isso. falar, Sim. pô, se o Rick foi lá, fez na clínica dele, eu também. Vou lá, vou fazer, né? E ele vai ser um Perfeito. exemplo meu e eu vou conseguir fazer também. E o legal é que o pessoal compartilhava incentivando. E essa que era a competição do bem, né? Porque era o se ajudar e incentivar, não era a questão de competir por mim e eu não tô querendo ajudar mais ninguém, eu quero estar sozinho lá na frente. Não, era um puxando o outro o tempo todo. E com compartilhamento, né? Então, porque a essência das regras é justamente isso. Exato. E aí algo que ficou muito evidente é que eu provei para mim mesmo e para minha equipe o quanto a gente poderia ser muito mais do que a gente imaginava. Porque a gente estava acostumado com faturamento ali, nem me lembro, mas tipo 150 e de repente com o plantão lá a gente bateu 409. Então falou, a gente consegue atingir tudo. Se fizer tudo direitinho, não tem erro. Show, muito legal. Muito legal. Foi muito bom. Aí veio o Master Prime, aí que foi pra Disney. Fui pra Disney, comemoramos os 5 anos do Vitor lá. O Vitor, assim, pra mim foi muito legal, porque eu não conhecia, né, a Disney. E pra ele também foi muito importante também. Legal demais. Isso foi em 18. Exatamente. Não, isso foi em 19. No caso a viagem. A viagem foi em anunciado 19. no Sacodonto de 2018. Foi isso aí. 19, aí em 20 você virou mentora. Foi 2020, né? 2020. Foi 2020. 2020 já tem 2 anos. Foi Foi 20, 20. Foi final de 20. 2020. 20 para 21, né? Isso, verdade. E aí, e por que tudo isso foi acontecendo? Que legal, é muito né? legal. Putz, Porque o fato, assim, de eu visualizar que foi possível dentro da clínica. E, assim, o bem que vocês fizeram para mim começou a dar falar, agora a gente tem que multiplicar, né? Porque se é feito um bem para mim, aí é egoísmo puro, né? Manter só para si. Ter tanto conhecimento, ter tanta condição de, poxa, tantas pessoas que de repente estão passando aquilo que você passou. Exatamente. Não é sofrendo aquilo que você sofreu, sentindo na pele aquilo, e você podendo ajudar, podendo contribuir. Aí é egoísmo puro. É egoísmo puro. E não tem... Cara, a questão da concorrência, claro que em determinados segmentos, tudo bem, né? Às vezes tem uma loja de sapato, do lado tem uma loja de sapato, aí realmente ali atrapalha, né? Mas na odontologia, cara, eu juro por Deus, eu falo isso muito genuinamente. Mas eu não consigo tem ver lugar pra até as todo pessoas... mundo. Pô, para e raciocina, assim, se vê presente, um raciocínio lógico. Cara, não atrapalha. Não atrapalha. Não. Pô, eventualmente, Pelo bem, contrário. vai ter um paciente Tanto que vai que optar por outra clínica, que vai fazer a primeira consulta na sua, vai optar por Mas tá outra. tudo tal. bem. E o contrário é verdadeiro. Mas, cara, é muito diante do todo. É muito pouco, não atrapalha. Eu acho Tanto até que a gente viu, traz Rick? pessoas Ajuda. da mesma cidade para entrar para Prime, para fazer Select. Por quê? Porque tem lugar para todo mundo. Sim. E a gente quer que todo mundo se dê bem. Lógico que você não vai tirar. É isso que eu falo. Entende o meu pensamento assim? Cara, tenta colocar isso na prática. Você tirando... Imagina a sua clínica se alimentando com vários pacientes de outra clínica. Tenta imaginar isso na prática acontecendo. Cara, não acontece. Não acontece. Cara, eu lembro de É o uma... que eu falei, eventualmente vai ter um ou outro, mas não acontece. E até o que o Fê falou, é a soma disso acontecer, porque te faz falar, porra, peraí, eu não posso mais atender o paciente igual sei lá, qualquer um. Não, pô, agora eu vou ter que ter um protocolo para fazer com que esse cara se encante. Esse protocolo vai fazer você performar muito mais. Então, quando tem alguém
te fazendo ter uma estrutura melhor. Pô, o que te move aquilo, a melhorar, o bem né? que te traz aquilo é infinitamente maior do que o risco que você tem de eventualmente De perder perda, um outro qualquer coisa, paciente, exato. cara. A odontologia, o paciente vai pelo profissional, pela confiança. Não é igual você comprar uma caneca, comprar não. E pela experiência. E, cara, assim. e a gente tem que mudar o nosso mindset, se alguém ainda tiver com esse mindset. Porque, Mas tem, que cara, fazer. eu lembro, acho que eu tinha 10 anos, ou tinha próximo disso aí, morava numa cidade do interior, bem pequenininha, teve uma época que meu pai precisava comprar uma janela. E aquela janela de metal, tal, já pronta, e tinha que colocar isso em casa, né? E eu lembro que eu fui na loja com ele. Cara, isso me marcou. Porque chegou na loja, a melhor marca, a melhor janela que existia no mercado era a Sasazaki. Era a melhor. Tem até a hoje, melhor, né? tem até É, hoje. sim. E aí o vendedor contando, porque não tinha outra. O vendedor contando, né? Teve uma conversa ali, é bom demais para eles, porque eles não têm concorrência. Aí o vendedor, não, eles não enxergam dessa forma. Pelo contrário, isso é uma grande preocupação para eles. Porque como eles não têm concorrência, eles não têm uma motivação extra para continuar melhorando e se tornar ainda melhor. Então, a gente enxergar uma concorrência pelo lado negativo é totalmente errado. É um pensamento pequeno, é um pensamento de quem quer se acomodar, de quem quer levar vantagem. É totalmente o oposto. Do bunda mole, É o que quer oposto do colocar que a a culpa gente... no outro do insucesso dele, que é razão dele. Exato. O cara não faz nada de diferente. Aí ele quer botar a culpa em quem? No pobre coitado do outro que tá fazendo tudo certo. Pô, E que não está existe ainda isso. dando a oportunidade dele melhorar. E não é, tá? E a culpa não é do cara lá. O cara tá fazendo o dele. Faz o seu e pronto. Porra, tá tudo Faz bem. o seu bem feito que vai dar tudo certo. Exatamente. Em tudo, É na isso. realidade, em tudo na vida, né? É em tudo. Se você fizer as coisas, faça o seu melhor sempre em tudo que você for fazer. Se o resultado não vir imediatamente, tá tudo bem, mas daqui a pouco ele vai vir. Ele vai vir. Ele vai O vir. bem no final não tem jeito. É questão bem de vence O sempre. bem sempre vence. Exatamente. Não tem jeito. Mas E aí, aí- fala aí veio o convite da mentoria. Mas antes, eu acho, é legal falar que antes do convite da mentoria, teve toda uma trajetória. Deu largar do mocho, Sei. né? Eu era implantodontista, eu amava, eu amo implante. Meus implantes, eu adoro. Eu fazia as cirurgias da clínica, aí aos poucos eu fui delegando a parte dos implantes, aí eu fui focando mais na avaliação, aí fiquei 100% me dedicando à avaliação, performando super bem. Aí depois eu comecei a abrir mão um pouquinho das avaliações, comecei a delegar para outra pessoa a avaliação e foquei só na gestão. Na gestão. Porque também não seria possível eu fazer a mentoria se eu não tivesse uma clínica Exatamente. que estivesse performando bem na minha ausência. Eu acho que tem duas coisas aqui que eu acho que é legal falar pro pessoal. A primeira delas, que pô, a Cá tá falando que saiu do mocho, etc. Então, até para deixar bem claro para quem tá ouvindo, quem tá assistindo, que, cara, a gente não tem uma filosofia. As pessoas tentam descontextualizar. Cara, isso é legal você falar. É importantíssimo falar. Não deveria, né? Mas é porque como tem pessoas o que não óbvio. são, a gente tá falando do bem, que não são tão do bem e gostam de descontextualizar, então ao invés de fazer o seu bem feito e tá tudo bem, não. Tenta descontextualizar certas filosofias, que no caso é a nossa, eu acho que é importante a gente falar. Uhum. A gente não defende de forma nenhuma que o pessoal saia do mocho. Não é isso. É o que te faz feliz. É o que te faz Exatamente. feliz. O que a gente ensina aqui é só o valor que você tem, que você deve receber como dentista, como empresário, que é distribuição de lucro, e como gestor, caso você seja o gestor Ou da sua avaliador. clínica. Ou avaliador, são basicamente essas quatro funções. Em especial, avaliador, distribuição de lucro e o dentista mesmo. Executor. executando. Por quê? Porque a partir do momento que você consegue visualizar o quanto a sua empresa pode e deve pagar em cada um desses, você consegue Você tem tomar opção. melhores decisões. Exatamente. Então você fala assim, pô, peraí, aqui eu ganho tanto, aqui se eu focar mais nisso eu vou ganhar tanto. E aí você escolhe.
Ontem nós estávamos no Select, eu estava acompanhando a mentoria do Fábio Neto. E aí eu estava falando justamente isso, uma Select de Maringá, que ela falando que ela ama fazer as facetas dela. E aí ela, mas eu não queria deixar de fazer minhas facetas. Eu não tenho que deixar mas tá de tudo, fazer. mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Faça o que te faz feliz. A única feliz. coisa aqui, qual que vai ser seu desafio? Poxa, se você quer crescer muito rápido, você precisa se dedicar muito para a primeira consulta. E, basicamente, num primeiro momento, vai ser muito difícil alguém fazer a primeira consulta tão bem quanto você. Então, o que você tem que fazer? Simples. Se programa durante um período de se dedicar mais às primeiras consultas, até que você fique muito bem nisso e treine alguém para fazer isso. A partir do momento que você treinar alguém para fazer tão bem ou parecido com você, cara, você pode ficar 100% do tempo fazendo suas facetas, que você vai otimizar os seus ganhos e otimizar a sua felicidade. Sim. É isso. Agora, se você não quiser fazer isso imediatamente, não tem problema. Você organiza seu tempo entre as primeiras consultas e entre as facetas, só que tenha ciência que você não vai crescer, dependendo do quanto você quer crescer, numa velocidade tão rápida, mas você vai crescendo aos poucos. E isso te faz feliz. Você não precisa ganhar, um exemplo, eu falei até isso, você não precisa ganhar 100 mil por mês agora. Talvez 50 mil por mês, fazendo o que você ama. Cara, você está super feliz e está tudo bem. Então é só isso. Aí só que as pessoas querem descaracterizar e descontextualizar como se a gente falasse que o dentista... Porra, mas a gente não é idiota. A primeira coisa é isso. Isso daí seria a maior idiotice se nós fizéssemos isso. Porra, imagina o trabalho que dá convencer alguém que escolheu uma profissão a desistir da profissão. Porra, burra eu não sou, cara. Tanto é que nas mentorias, eu sempre... Não é surreal. Seria muito idiotice. Estamos aqui para ajudar e vai ensinar o cara a ser infeliz? Não. Não existe. Não, por isso que a gente sempre pergunta, mas qual é o teu sonho? Perfeito. Né? Porque o meu sonho era virar mentora. Sim. Então eu trilhei um caminho para chegar lá. Agora, se o meu sonho fosse continuar sendo a melhor implantodontista, tá bom, eu ia tá tudo e bem. os sonhos podem mudar também, né? Óbvio. Eles mudam no Três, decorrer da quatro, trajetória. Eu tô com saudade de operar. Isso, eu quero voltar lá e operar. Então, mas aí é que Tudo tá. bem. Acho que aí é a grande questão. Independente do que você vai realizar, o que a gente coloca sempre, né, para os nossos alunos e tudo mais, é que ele tem que ter o conhecimento do negócio dele. A gente ensina gestão. Fazer o justo, Mas por que fazer a o gente certo. ensina gestão? Justamente para ele se colocar na posição de ele fazer o que ele quiser. Sim. Aí ele Porque agora visualiza. Exato. Agora ele tem a liberdade de escolha. Exato. Porque ele tem uma empresa que é lucrativa, independente do que ele vai, aonde ele vai atuar. Mas ele tem uma empresa que funciona independente dele. Que ele saiba. Ele quer executar Ele ou sabe não, como não que a interessa. empresa deve funcionar. A empresa vai rodar de uma forma parar ou de de outra. sofrer, né, Ale? Sim. Porque é muito romântico as pessoas criarem uma ideia de Disneylândia da clínica. Então o cara fazendo tudo, ele não enxerga o negócio dele como empresa e, enfim, tem uma vida dos sonhos, que a maioria mostra nas redes sociais aí, e a gente sabe dos bastidores, de muito cara bambambam aí, que a gente sabe que não é isso, na prática não é isso. O cara parar de sofrer, porque, o cara tem lá o consultório dele, a gente sabe disso. Acho que 100% ou 90% de quem procura a gente, o cara tá sofrendo lá. Porque o cara passa um mês bem, 2 meses bem, aí começa a entregar, vai lá para baixo. Sim. Aí começa a adiantar cartão, aí pega empréstimo e sofre. Ele tá lá sozinho e não sabe como fazer. E com a pressão, aí, né? Com a pressão. Aí tá trabalhando feito um louco, sem sobrar dinheiro, não pode sair, aí não tira férias. Quantos não chegam aqui? Cara, mas é muito. Que o cara não tira férias há 10 anos. Mas. Por quê? Porque é escravo. É escravo total do negócio dele. Ele fala, se eu sair 15 dias, eu não tô conseguindo pagar minhas contas trabalhando 30 dias. Sim. Se eu trabalhar 15, ferrou. Gastando aí nas férias, não dá. Então, é isso. O que a gente defende aqui, a nossa filosofia, é justamente mostrar qual é o papel
do dentista dentro do negócio e o negócio pro cara entender, visualizar, falar, opa, deixa eu mexer essa peça aqui, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer menos isso nesse momento. É isso. E a decisão é de cada um. E a decisão é de cada um. Se eu quiser. Assim, outra coisa que eu vi... O que a gente coloca, né, Cá, só para complementar, desculpa te interromper, mas isso é legal para a gente deixar claro. É importantíssimo É deixar que claro. o que a gente ensina vai de encontro ao quê? Que a sua empresa, né, que o seu negócio, ele funcione independente da sua atuação. Sim. Não que você não tem que atuar, mas é que a sua empresa não dependa exclusivamente de você, que vem de encontro com a sua história, pô. Exatamente. Você foi lá, você estava lá trabalhando até o último dia da gravidez. Machucou a coluna, tá jogando bola, quebrou a mão, e aí? Então não é que é para você deixar de atuar, por exemplo, mas é que a sua empresa não dependa de você atuar. E você tem Mas as condições de tomar decisões. Exatamente. Eu acho que isso é muito óbvio pra gente que tá aqui, muito óbvio pra quem segue a gente. Mas, de repente, o pessoal ouve uma coisa ou outra descontextualizada. Exato. Então é importante, a gente nem tá perdendo tempo falando isso aqui. Né? Mas, batendo. A Ká uma vez falou, Rick, não vamos bater palma pra palhaço. Mas a gente vai ter que bater um pouquinho aqui, só pra uma mentira não virar uma verdade. É verdade. Então, e eu acho que o grande objetivo nosso é descobrir o sonho, né, dos nossos mentorandos e trilhar um caminho para ele realizar o sonho dele. E uma coisa, só voltando, uma coisa que foi muito importante para mim é que o Vitor, no primeiro ano, ele ficava, primeiro ano de vida, ele com 1 ano, eu coloquei ele na escola, ele ficava o dia inteiro na escola, eu levava e minha mãe ia buscar. Ficava na casa da minha mãe, e aí depois que terminava os atendimentos que eu ia buscar ele. E aquilo ali eu não queria mais. Eu queria poder levar e buscar o Vitor na escola. Que eu acho que... E essa visualização, né, que vocês estão falando, do negócio, que eu poderia colocar uma implantodontista para me substituir e eu focar na gestão, me deu liberdade de tempo. Exato. É isso. E eu acho que foi uma das grandes conquistas, assim, sem dúvida alguma, foi uma das grandes conquistas, porque você consegue ter qualidade de vida. Quero ir para a academia 5 horas da tarde? Tá tudo bem. A empresa está funcionando, eu vou para a academia 5 horas da tarde. Você consegue se dedicar às pessoas que você ama, porque aí você tem tempo, né? Ou eu quero fazer meus implantes? Ok, também. Tá tudo bem, tá tudo bem. Vou fazer meus implantes quinta de manhã, por exemplo? Isso. Tá Vou para a tudo academia certo. depois? Exatamente. É isso, é a liberdade. Verdade, exato. E o tempo... Hoje eu estava até vendo no Instagram aí, alguém postou um trecho do Whindersson Nunes, num podcast, inclusive, falando sobre tempo. E é aquilo que todos nós sabemos, que, cara, aquilo que a gente tem de mais importante, mais precioso na vida é o tempo. Porque todo mundo tem igual, e o tempo tem começo e fim, cara. Não tem jeito. Ninguém tem mais ou menos que o Exato. outro. Não As tem. 24 horas são te dadas. O que você faz com essas 24 horas... É a joia mais democrática que a gente tem. Então, quando a gente dedica o tempo, e isso é muito bonito da mentoria, né? Porque quando a gente dedica um tempo para mudar a vida do outro, para melhorar a vida do outro, para fazer alguém mais feliz, seja qual for o desejo da pessoa, cara, a gente está dedicando o nosso tempo, tirando um pedacinho daquele tempo lá de vida que você tem para fazer o bem para alguém. É muito legal, isso é muito nobre. Cara, muito egoísta também, porque faz um bem pra gente. Porque é muito gratificante. É muito gratificante. Eu recebi um áudio do mentorando, muito legal, assim, que pra mim falou, Karina, primeira vez que eu tô saindo de férias, 1 semana de férias, a clínica tá funcionando e eu tô com dinheiro pra gastar com o meu filho. Pronto. É demais. Então, assim, foi feito, né? Todo o amor, ele foi pondo em prática e conseguiu atingir o objetivo dele. Daí tá tudo certo. Isso. E vai multiplicando. Porque você vê, o filho vai receber isso. A equipe, a gente consegue dar mais emprego, a equipe trabalha mais feliz. Aí a família da equipe, a equipe consegue proporcionar para os filhos uma escola melhor. É uma grande corrente do bem. Vai embora isso. E muda muitas gerações. Sim. Porque você consegue passar isso pro filho. É intangível. É intangível. Cara, é demais. Papai do céu é muito bom. Muito bom pra gente. E assim, algo também que
que foi importante, eu acho, a parte da visualização da clínica como equipe, que aí surgiu a Pro7, né? De tudo isso. Isso, que é já mais recente. A Pro7 surgiu em 2021. Somos sócios. A Pro7, nós, a Day e a Jojo, é uma empresa de recrutamento e seleção de equipe para clínicas odontológicas. Né? Então a gente sabe da necessidade, da dificuldade que o pessoal tem de contratar, de selecionar recepcionista, CRC, gerente. Então a Pro7 veio dessa dificuldade e do know-how, né, da K, da Day, da Jojo, que fazem um trabalho incrível com as suas junto equipes e passando isso para frente. Eu acho, e assim, não existe uma empresa que funcione bem sem equipe. Sim. Pega o café, né? Não existe. Então, qual é o grande... qual é o maior valor da tua empresa? A tua equipe. Porque ela que vai cuidar do teu paciente, ela que vai fazer né, que vai fazer tudo acontecer. Então, dessa dor que a gente visualizava, e muita gente não conseguir profissionais adequados para desempenhar aquela função, surgiu a Pro7. A Pro7. E é um trabalho também, e é um barato isso, né? Porque a gente, graças a Deus, surge o tempo inteiro a oportunidade da gente abrir outras empresas, o pessoal convida a gente para muita coisa e tal. E a gente sempre faz um questionamento, né? De, poxa, mas essa empresa tem que o nosso tempo também é tão precioso e a gente tem tantas preocupações, tem tanta coisa na cabeça, que a gente, quando vai entrar numa empresa, a gente pensa isso, né? Mas se a empresa tem algum propósito, ela tem algum significado, algum valor nesse sentido. E a Pro7 tem muito, né? A gente fala isso porque ela consegue empregar quem precisa e consegue ajudar as clínicas. Ajuda os dois lados. Ajuda os dois lados, cara. É muito bom. É muito bom. legal. E é muito gratificante também. Demais, né? porque a gente recebe depoimento tanto da clínica, que a gente conseguiu colocar um profissional bom lá dentro, quanto do funcionário que fica extremamente agradecido por ter conseguido entrar no trabalho. A Pro7 tem feito um trabalho muito bonito. Esse ano, inclusive, o pessoal vai conhecer um pouquinho mais, porque a gente não está divulgando muito, até mesmo porque, primeiro que a gente já tem muitos clientes, e a gente está deixando todos os processos bem 100%. Redondinhos, 100%, para conseguir divulgar para todo mundo. Mas é muito bonito, o trabalho está sendo feito de uma forma assim, magnífica e vem em consequência de toda essa história. Exatamente. É isso, como as coisas vão se construindo. Porque assim, a gente não conseguiria ter liberdade de tempo se não tivesse equipe. Sim. Né? E equipe... Pode falar. Pode falar. Não, e equipe, a gente comenta que é o maior desafio que você que está aí. Exato. O maior desafio que você vai ter a equipe. Porque o resto, marketing é um desafio? É um desafio. Mas quando você entendeu o jogo, entrou no trilho ali, vai embora. Meio que no automático, né? Precificação, a parte financeira também é um desafio. Mas depois pontual. Exatamente. Depois que você resolve e você entra no trilho, vai embora. Equipe não. E até porque gestão de pessoas, porque as pessoas são diferentes. Está diretamente ligado à liderança. Liderança, exato. E aí, a gente tem que desenvolver tanto a equipe, beleza? Só que o líder também tem que ser uma pessoa... Hoje de manhã mesmo, eu estava lendo lá, algo, eu achei muito interessante, que o líder tem que ter o gene da generosidade. É isso aí. Por quê? Porque ele tem que se dedicar à equipe. E isso. Quem não é generoso e não consegue se dedicar à equipe, não vai, pode ser o melhor. Isso é muito legal da Pro7, porque é uma preocupação da empresa. Exatamente. Né? Não adianta a gente fazer a contratação, entregar a melhor pessoa do mundo lá, se dentro da clínica, que é 50% do trabalho, que é a continuidade, né?
Que é o treinamento, é o acompanhamento, é o feedback positivo para melhorias e etc. Então, se a clínica não fizer, o líder, né, não fizer o papel isso, dele, não fazer o papel dele, vai tudo por água abaixo. Então, na ProSet, o que é legal é isso, que a gente consegue passar um treinamento, além da contratação e etc., todo mundo que contrata a ProSet ganha um treinamento, né, na primeira que legal, vez, cara. justamente para conseguir fazer a gestão dessas pessoas da melhor forma, receber aquela joia que está chegando ali e conseguir lapidar. Isso é legal, né? Eu estava até pensando aqui agora, a seleção mesmo de 98, né? A nossa seleção. Aquela seleção, apesar de ter sido vice, né, naquela ocasião, ela era uma seleção que a gente via ali um time. Era um timaço. Por quê? Cada um fazia o seu, mas facilitava para o outro. Né? Não era aquele negócio de só fazer o seu. Era fazer o seu e facilitar para o outro. É diferente. É diferente. É um time mesmo. Né? E dentro desse conceito, né, da gente realmente poder formar um time, o que é mais importante? E aí você já começou a falar. Vem de encontro com o que a ProSet também entrega. Né? A questão de carregar o gene da generosidade. A ProSet que vem também com uma bagagem para você poder fazer esse trabalho e transformar essa equipe num time que vai fazer pelo outro para a engrenagem poder rodar mesmo. Exatamente. Né? E a gente sabe disso, né? Você faz isso tão bem. Você já fez isso dentro das suas empresas. E é legal você falar um pouquinho disso também, porque é uma experiência muito rica, né, dentro da liderança. O que faz mais diferença para a gente poder formar um time? São esses detalhes, né, que vêm junto com a liderança. Eu acho que a gente só consegue formar um time de verdade quando você conhece cada integrante da tua equipe 100%. E você faz com que cada um da sua equipe se sinta pertencido. Então, assim, e também algo que eu penso muito é liderar de maneira diferente com cada funcionário. Olha aí. Por quê? Porque eu tenho que saber que eu tenho uma funcionária lá na clínica que ela é extremamente carente. Sim. Eu não posso lidar com ela da mesma maneira que eu lido, por exemplo, com a minha gerente. Que é muito prática. Tipo, a Euridice, que é meu braço direito lá, ela é extremamente prática, eu não preciso de mimimi com ela. É papum. Agora tem outra que é carente. E aí, se a pessoa começa a lidar todo mundo do mesmo jeito... Não tem uma fórmula, né, cara? Não tem fórmula. E a liderança não tem fórmula. E é por isso que é tão desafiador. Porque você está lidando com vários desafios diferentes, novos, porque são pessoas diferentes. E você precisa ser muito... Por isso que o papel do líder é um papel profissional, mas é um papel pessoal também, da pessoa se desenvolver como pessoa, ser um exemplo. Mas é a generosidade de você se dedicar a cada um que está dentro da sua equipe. E tratar cada um de uma maneira individual. Porque se tiver uma fórmula ali, não, vai ser assim, 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 não vai dar certo. E pessoas precisam de pessoas, né? Exatamente. A gente vai mais longe com muito equipe, mais, né? Então, muito mais. Os próprios mentores, pô. Acá, vocês, todos os mentores que a gente tem. Sim. Né? Pô, imagina... Se fosse só Ricardo, a gente nunca conseguiria atingir essa quantidade de pessoas. Multiplicar. Sem dúvida. Tudo bem, a gente teria um negócio mais enxuto, mas, pô, e todo mundo que precisa desse trabalho. E a liderança, ela é mutável. Igual a Ká estava falando, né? Não é uma receita. Então, hoje, a tua liderança, a forma como você trata algumas pessoas e funciona, cara, não significa que vai funcionar sempre dessa forma no futuro. Sim. Com o mesmo perfil de pessoa. Ou até então empresas é mutável. Diferentes. Né? Exato. Você tá o tempo todo ali desenvolvendo isso. Se redescobrindo, né? Vai se redescobrindo, se transformando. É algo que você realmente vai carregar no gene, porque isso aí vai se desenvolver constantemente. E aí vem a palavra, né? A constância, né? Que traz... É uma palavra muito forte dentro da liderança. Se não tiver essa constância do desenvolvimento, de aplicar, de fazer isso genuinamente,
cara, ela acessa, interrompe. Exatamente. Não vai duplicar, não vai replicar, você não vai conseguir passar isso adiante e o seu time se perde. Exatamente. Não é? E a gente só consegue... E assim, eu acho que essa questão da liderança é muito importante, porque a gente só consegue evoluir se tiver um time do teu lado, né, Rick? Você conseguiria atingir todas as pessoas que você atingiu de jeito nenhum. hoje, se não tivesse um grupo de mentores? Até a gente estava conversando E aí, hoje de manhã. passa isso para a clínica. A gente não conseguiria crescer ou atender mais pacientes se você não tivesse uma equipe também ali para te ajudar. Exatamente. Você está falando, a gente estava conversando hoje de manhã, por coincidência, entrando no assunto, mas a gente estava lá tomando café e você estava falando, pô, eu estava vendo as mentorias. E aí vendo eles falando e tudo mais, e você falou até que ficou emocionado. Fiquei. Por quê? Porque aquilo está sendo replicado. Quer dizer, o que foi construído lá atrás, pô, pelos teus pais, isso veio contigo, e agora isso sendo replicado por todos os mentores, enfim, isso é muito legal. Muito legal, cara. Ontem eu acompanhei as mentorias do Select e, cara, várias vezes eu tava explicando, eu até mandei o áudio para eles. Tentando explicar o sentimento, assim, porque é um sentimento de orgulho, mas de gratidão, assim, também, de... Pô, é um sentimento muito bom. Eu tava leve, assim, em vários momentos eu vendo eles fazendo a mentoria, o Landinho, o Fábio, o Fê. Cara, é um orgulho, assim, você vê como... Puta, é demais, é uma sensação assim que não dá para descrever. É muito bonita e você vê que aquilo está se multiplicando. Sim. Uma corrente, está se multiplicando. E as pessoas que estão recebendo as mentorias ali estão entrando na filosofia. Aí vão levar isso para a equipe deles. Aí a equipe leva para a família. Você vê a transformação acontecendo bem diante, né? Cara, é muito gratificante. Muito. Eu sentei assim... só agradecer a Deus. Ou seja, então vamos lá. A gente estava falando de Sucesso Odonto 2016. Nós somos agora 2022. Olha o que aconteceu com a tua vida, né, cara? Muita mudança, muita 4, mudança. 6 anos. É só agradecer a Deus mesmo. E quando que você ia imaginar isso? Lá em 2016? Nem nos meus melhores sonhos. Nem nos meus melhores sonhos eu ia imaginar que eu ia viver o que eu estou vivendo hoje. Assim. E o que você... Sabe que você estava falando agora há pouco, eu estava pensando nisso. Só fazer uma correção rapidinho. Não é uma correção, né? Só explicar que eu falei que na ProSet a gente entrega gratuitamente um curso e tal, mas para quem adere, faz a primeira contratação, né? Sim. Com a gente. Então eu estava pensando, vendo você falar, de o que você pensa assim da vida daqui para frente. O que você sonha? É legal isso, né? Você achou que eu ia perguntar? Eu achei! Eu achei! O que você sonha, assim? O que a Ká pensa da vida? Daqui em diante, assim. Eu quero fazer um bem cada vez mais, sim. O bem as pessoas que estão ao meu redor, acho que primeiramente, né? Todo mundo que está ao meu redor. O que eu mais quero é que os meus pais me olhem com muito orgulho. Eles já fazem isso. Com certeza absoluta. E que os meus filhos também me olhem como uma mãe extremamente... Que eles olhem para mim e falam, essa minha mãe é foda. Como que eles entendam também tudo que eu faço, quanto eu me dedico e o propósito, na realidade, que eles entendam o propósito de tudo isso. Que eu acho que o que vem dentro disso é o amor. É a gente distribuir o bem para todo mundo. Então, assim, o que vocês me falaram, Rick, o que você quer para o teu futuro? Fazer o bem. Porque fazendo o bem não tem erro. Não tem erro. Assim, se eu estiver aqui na tua empresa, trabalhando com você e estiver fazendo bem, pronto, tá tudo certo. Acho que o mais legal é ver você falando isso com o brilho que a gente está vendo aqui nos teus olhos. Né? Porque então, assim, quero abrir mais 5 clínicas, 10, 15, eu vou te falar que esse não é o meu propósito. Não é mesmo. É eu ter tempo, para assim, o tempo que eu estiver com os meus filhos, eu puder me dedicar 100% a eles.
E isso é muito importante, o tempo que eu estiver com eles, que eu consiga me dedicar 100% a eles, que meu pai e minha mãe estejam 100%, e fazer o bem. Se eu puder fazer o bem pro resto da minha vida, está ótimo. E aí eu agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de continuar a viver. E eu sempre falo isso, né? Que se Ele me deu a oportunidade, naquele momento eu não perdi minha vida, foi porque Ele tinha um propósito para mim. E eu não tenho dúvida alguma que o caminho que foi trilhado, né? Você ter me dado a oportunidade de fazer a mentoria, é a oportunidade de eu fazer o bem para os outros. Então, graças ao bom Deus, deu tudo certo. E eu sou muito grata. E eu sou muito grata, né? A vocês três. A gente também é grato por ter você. Não precisa ir falar, não tem E com certeza muitas pessoas que você está transformando através de todo esse trabalho estão ouvindo a gente aqui também agora e são muito gratas a você. Cara, sabe que você está falando aí, eu estou pensando aqui, né? Às vezes a gente passa por algum medo, algum trauma, alguma coisa assim. E aí a gente fala, porra, eu não desejaria isso nem pro meu maior inimigo, né? E sabe que você tava falando, e aí eu tava pensando, falei, cara, a gente, nosso ciclo de amizade, a gente vive, sem exagero, assim, pelo menos eu tenho essa percepção, eu imagino que vocês também. Cara, mas a gente vive um sonho. Sim. Porque, pô, você vê a gente aqui, hoje a gente veio gravar o podcast, cara, olha, eu não preciso fazer mais nada a semana inteira. Assim. É verdade, cara, de tão legal que é isso. E olha, quando eu perguntei do seu sonho, o quanto é bom também a gente nem saber o que sonhar. Não é? Por exemplo, pô, qual que é seu sonho? Cara, eu vivo um sonho. Eu quero, não é que é mais ou menos isso que você quis dizer. Cara, eu quero continuar fazendo bem, se possível, para mais pessoas. Cara, é isso. Mas é isso, tá eu não mudaria nada na minha vida. Exatamente. Cara, então... É isso, cara. Olha aqui. Você traduziu. Meu, é isso. É isso. Aí é isso que eu ia falar. Então eu desejo para todo mundo que está assistindo, quando a gente já passa por algum trauma e tal, fala, eu não desejo isso nem... Eu desejo que todo mundo sinta aí, pelo menos o que eu estou sentindo aqui, cara. E o que eu tenho certeza que você sentiu, você não sabe nem responder. E se você perguntasse a mesma coisa para mim, cara, eu não saberia responder. E eu acho que se eu perguntar para o Alê, ele não sabe responder, para o B também não. Porque, pô, o que a gente vive, cara, é um sonho. Eu quero só... continuar. Continuar e que, porra, a gente consiga atingir mais pessoas, que as pessoas entendam isso, recebam isso e multipliquem isso. E daí isso. Cara, é muito bom isso. É muito bom. É um sentimento muito bom. Então, é o desejo que eu tenho que todo mundo sinta isso. Cara, tomara que você sinta o que a gente está sentindo aqui, porque é muito bom. É muito bom, muito bom. E aí fica aqui o meu muito obrigado olhando nos olhos de vocês. Porque nem nos meus... A gente perguntou, né? Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. E se não fosse, né, esse caminho trilhado, né, esse marco temporal, eu não estaria aqui hoje. Então, muito obrigada. Muito obrigada. A gente que agradece. Que demais, hein? Foi top. Demais, cara, demais. Meu, nem nos meus melhores sonhos eu esperava esse primeiro Sucesso Mentalcast. Com a cara. Que demais, cara. Foi maravilhoso. Quanto ensinamento. Imagina. E pra gente, cara, que delícia. Imagina. Eu só quero fazer podcast, não quero fazer só quero fazer podcast. Demais. Cara, obrigado. Eu que agradeço. Não tem como agradecer. Meu muito obrigado sempre. Muito obrigado sempre. É um privilégio, é um presente viver com você, de verdade. Imagina. Ter vocês todos, né? Nosso Boninho. O privilégio é meu. Viver ao lado de vocês, da nossa equipe, chegar aqui na empresa, né? A gente fala isso às vezes, fala, pô, tô entrando, aí eu tropeço na K.
Aí daqui a pouco eu ando mais um pouquinho, tropeço no Fabrício, no Dani Palhares. Sim. Daí desce, pô, encontra com a Lu, Zari, Diegão, Adai. Aí, pô, tá o Lanlan tirando foto, cara. É muito bom. É muito bom. Viver ao lado da Jojo, tempo inteiro com o barrigão. Ai, Cara, é só agradecer ao Papai do Céu, né? Só coisa maravilhosa. E chega mais gente aí. Demais. E eu só posso desejar que todo o bem que foi feito a mim se multiplique em vocês. Né? Então, meu muito obrigada por estar aqui. Obrigada por tudo que vocês fizeram por mim e sempre fazem. Tá aí. Gente, Obrigado. Obrigada. obrigado demais. Ó, quem não tá inscrito no canal do YouTube, inclusive, Se inscreve. se inscreve aí, comenta, compartilha. Compartilha isso com esse podcast. Pô. Compartilha se você gostou, né? Óbvio. Você não vai compartilhar o que você não gosta. Vai ter os cortes também, trechinhos. A gente vai fazendo os trechinhos para ir postando. Mas compartilhe com seus colegas dentistas. E acreditem. E acreditem, é isso aí. É isso aí. Demais. Top demais. Valeu, hein? Show! Obrigada, gente! Beijão, Beijo, galera. beijo, beijo! Beijo! Valeu, galera!